Rapidinho, depois da Segunda Guerra Mundial, 1945, OTAN, democracia capitalista, Pacto de Varsóvia, ou Tratado de Varsóvia, os países comunistas, socialismo fascista. E o mundo se dividiu nesses dois polos, democracia capitalista contra o socialismo fascista. E assim se deu, Guerra Fria, etc, etc. Lembram no governo Reagan, Guerra nas Estrelas e o potencial bélico de mísseis, etc, ao menos propalado, né, nas televisões, livros e na mídia no mundo, a Rússia e os Estados Unidos, o que eles têm dava para destruir o mundo várias vezes, the day after, vocês lembram disso, né? Uma guerra nuclear lá poderia afetar o hemisfério norte, mas o sul não. E qual que é o país estratégico para garantir a sobrevivência da humanidade? A América do Sul, especialmente o Brasil, e foi escolhido. E aqui se investiu muito nessa infraestrutura logística para a produção de grãos, etc, etc. Portos, aeroportos, estradas, mas enfim. A Constituição de 1988, os comunistas, liderados pelo PMDB, Constituição comunista, vão fazer o comunismo, enfim. E como é até hoje, né? O Brasil é ingovernável por causa dos comunistas que fizeram a Constituição. E o senhor Michel Temer estava lá, inclusive ele se gaba. O artigo 4º foi eu que escrevi, etc, etc. Colocando toda a modéstia de lado, mas dizer que eu fui o autor desse dispositivo, que me foi sugerido na ocasião até pelo ex-governador de São Paulo, governador Franco Montoro, não é? Que era fanatizado, digamos assim, por essa ideia de uma integração entre os países da América Latina. Antes do Foro de São Paulo, 2 anos antes do Foro de São Paulo ser fundado, porque quando derrubaram o Muro de Berlim lá, vocês lembram do Gorbachev, Perestroika, Glasnost, liberação econômica e liberação política, cai o muro. O que os comunistas fazem? Vamos apelar para a ecologia, né? Aquecimento global, Greenpeace, toda essa falácia aí. E a ONU dissede, não, sabe? Deus me livre desse povo. Aí o Lula e o Fidel Castro não vão fazer o Foro de São Paulo para salvar o comunismo no continente da América do Sul. E vamos fazer essa tal de pátria grande, uma nação só. No botão deles, porque no meu não. Nós levamos tão a sério essa integração latino-americana de nações que nós não ficamos apenas na palavra. Nós fizemos inserir na Constituição de 1988, e eu tive, digamos, a honra, a satisfação, a alegria de ser o autor desse dispositivo constitucional, aspas, e leio o dispositivo constitucional. A integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. A Pátria Grande é uma palhaçada. Ela foi inventada só para a China entrar e comprar tudo. A Pátria Grande é chinesa, meu Deus do céu, não é latino-americana, não é brasileira, não é uruguaia, não é argentina, não é venezuelana. O negócio é o seguinte, é a China destruindo a indústria de todos os países para ela ir comprar tudo a preço de banana. Ela está fazendo isso, ninguém está percebendo. Então, assim como a teologia da libertação não é latino-americana, o pessoal pensa que foi o Gutierrez, foi o Boff, não foi Nikita Khrushchev. A Rússia inventou a teologia da libertação e contratou 2 vagabundos para falar em nome dela, que foi o Gutierrez e o Boff. Isso aí está dentro da estratégia soviética, a estratégia soviética pura e simples. Atualmente, a história de Pátria Grande, veja o que está acontecendo em toda parte. Os chineses estão comprando tudo no Brasil. Tudo. Então, isso não é uma coisa da América Latina. É um plano que vem de fora. Isso é uma parte do BRICS, meu Deus do céu. E qual é a função do Brasil no BRICS? Alimentar todo mundo. O Brasil é o celeiro que vai alimentar o exército chinês, o exército russo, essa gente toda. A destruição da indústria brasileira, que é uma coisa notória, obedece a esse esquema. E esse Michel Temer é um dos artífices maiores, não é só o FHC e Lula e Fidel, não. Ele estava lá bem antes disso. É com fundamento na estrutura fundante do Estado brasileiro que nós participamos deste organismo, da Unasul e outros organismos que visem a criação de uma nação latino-americana. E esse homem se gaba em dizer isso, e nós corremos o risco dele ser o presidente. E agora com esse BRICS,
com esses países do BRICS aí, e ele foi lá para a China, foi lá para a Rússia, foi para... né? Esse homem é perigoso. Existe um grupo de nações que é o chamado BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que tem o seu próprio projeto globalista. Na verdade, é o projeto russo-chinês. A gente fala BRICS, é quase um eufemismo. Na verdade, é Rússia e China. O resto não pode absolutamente nada, ainda que tenha, vamos dizer, algum vigor econômico, como sem dúvida o Brasil tem, a Índia tem, a África do Sul tem, mas militarmente não são nada comparado com Rússia e China. Então, o BRICS não é nada mais do que o esquema russo-chinês maquiado. É uma coisa tradicional na política soviética camuflar-se sob o aspecto de terceiro mundismo. Então o BRICS é mais ou menos a mesma coisa do ponto de vista assim, da sua fachada. Esse Michel Temer, esse PMDB, com esse BRICS aí, a China está comprando tudo. Tudo está se confirmando, tudo que esse pessoal armou, aquele Montoro, aquele pessoal lá na Constituição de 88, antes do Foro de São Paulo, esse povo é raposa velha. Essa turma aí não é brincadeira, não. Na Rússia, o vice-presidente Michel Temer se encontrou com o vice-primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev. Reuniões como esta incentivam o alcance desta meta estabelecida entre a presidente Dilma e o presidente Putin. A presidente Dilma Rousseff viajou para a Rússia. Eles querem acertar os detalhes de um banco de investimento e de um fundo de reserva de 100 bilhões de dólares. A ideia do BRICS é criar uma nova moeda internacional, portanto, um banco central mundial que se substituiria ao Fundo Monetário Internacional. Eu faria então circular uma nova moeda, o que significa automaticamente um governo mundial, sediado então na ONU. E o professor Olavo já nos alertou, e temos que alertar a todos sim, sempre. Vamos compartilhar, gente. Vamos abrir o olho com esse povo aí, porque a coisa tá feia. Tá feia. E eu tive, digamos, a honra, a satisfação, a alegria de ser o autor desse dispositivo constitucional, aspas, e leio o dispositivo constitucional: a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações.